às segundas-feiras, nós as estamos intitulando Dúvidas Próprias desta Época. E esta de hoje é a número 4. Nós temos recebido muitas perguntas das pessoas, tanto assim que não temos condições de responder a todas no mesmo programa. Mas algumas estamos respondendo pelo correio e outras pela internet. Aqui hoje vamos começar pela seguinte. A pessoa está apresentando a situação do planeta e as possibilidades de conflitos, etc. Nós temos que procurar dar a nossa contribuição a melhor possível, sem estar olhando e julgando o que os outros fazem. Cada um de nós é responsável pela própria parte. Então, à medida que temos consciência da situação do planeta, teríamos que cuidar de que a nossa parte seja a mais bem desenvolvida possível. Porque o que poderá acontecer é a soma de muitos fatores. E a reação da humanidade vai ser também a soma, a média, de tudo aquilo que nós estamos reagindo. De forma que, antes de estar olhando se os outros não têm consciência, ou se os outros não estão reagindo bem, ou se os outros não estão colaborando com a situação geral, nós cuidemos da nossa parte e assim estaremos contribuindo. E uma pessoa diz que ela procura ter paciência, compreensão e tolerância por si mesma, mas que ela sempre falha. E por mais que ela se auto-observe, por mais que ela se cuide, ela sempre acaba caindo. Então, a cada queda, você se levante e prossiga. Não importa o número de quedas. O que importa é não ficar caído. Então, se você faz o que pode, mas cai, se levante e prossiga. E não perca tempo em comentar o que está acontecendo. Levante e prossiga. E uma pessoa trabalha como professora de pedagogia e gostaria de saber como tratar hoje com os alunos o assunto da filosofia. Porque, claro, que quem é profissional disso está habituado diante de uma filosofia materialista, não? E ela está um pouco dividida, porque ela está vendo também o lado espiritual, não é, da filosofia. O básico é que a humanidade ainda não viveu as coisas básicas. Veja, até hoje nós não vivemos aquilo que é tão simples, que são os 10 mandamentos. Até hoje não vivemos isso. De forma que é muito mais simples do que nós pensamos. Se nós vivermos aquelas leis básicas, nós vamos nos abrindo para estar diante, para compreender outras leis. Então nós teríamos que começar com alta filosofia. Comecemos pelo básico, comecemos pelo essencial, que são, como sabemos, os 10 mandamentos que estão na Bíblia. E aí, daí por diante, as coisas desenvolverão. E uma pessoa está perguntando a respeito das aparições da Mãe Universal e como podemos ajustar o que está se passando hoje, o que está sendo explicado hoje,
para algumas coisas que foram escritas nos livros. Então, nos nossos livros, quando falávamos da Mãe Universal e das suas aparições, ali só havia uma parte do assunto, que era aquela parte da qual nós estávamos informados. E hoje as informações se ampliaram muito. Ela nos deu outras luzes, nos deu outros recursos, não? E ela hoje está numa linguagem bem simples, mas falando de coisas muito profundas e muito básicas. Então está havendo uma grande ampliação desse assunto. Por exemplo, quando houve a aparição de Fátima e houve todo aquele movimento do Sol, aliás, conhecido como movimento do Sol e tudo isto, claro que ali não está a mensagem toda, ali não se disse tudo o que estava acontecendo. Porque uma coisa era a atuação de Maria atuando diante dos videntes. E outra coisa era a atuação de Maria como Taikuma, que é a regente dos espelhos do cosmos, lidando com as naves que estavam naquele momento ali, aparentemente o Sol, mas aquilo eram naves, não? E Taikuma estava ali transmutando muitas coisas daquelas multidões e colaborando, então, com Maria, que estava ali fazendo um outro trabalho. Mas Maria e Taikuma são a mesma consciência. Então, as aparições de Maria se dão em muitos níveis. As aparições de Maria se dão em muitas circunstâncias e nós teríamos que irmos praticando aquilo que ela indica de forma tão simples para irmos nos aprofundando nessas aparições. E aqui uma pessoa diz que fazemos um planejamento da nossa vida, da nossa encarnação, antes de encarnarmos? Sim, o planejamento é feito até um certo ponto, não? E vai se reajustando à medida que vamos vivendo encarnados. E vai se ajustando. E por mais que nós trazemos conosco, não? Por mais que a gente traga um karma para ser descontado, para ser equilibrado, o equilíbrio geral do universo está sempre pronto a nos perdoar. E como disse este novo Papa eleito, Deus está sempre pronto a nos perdoar. Mas nós nos esquecemos de pedir perdão. Ele nos coloca uma boa reflexão. Você decida servir a humanidade, esqueça um pouco o que se passou, não é? E tenha fé no perdão. É muito simples isso, é muito simples. E é a nossa mente que procura sempre complicar tudo. A lei é muito simples. Peça e te será dado. Peça perdão e será perdoada. E existe uma pergunta recorrente. Sempre as pessoas fazem esta pergunta. É a respeito do retorno de Cristo. E nós sempre procuramos responder, porque há sempre um desenvolvimento nesse assunto. É verdade, não temos dúvida de que Cristo retornará. Ele disse e retornará. Mas não diz quando. Não diz quando. Para alguns, ele já está retornando dentro do próprio interior. Isto é, não retornando, ele está
sendo percebido dentro do nosso próprio interior. E para outros, ele está sendo ainda guardado. Mas ele surge primeiro no nosso interior. E depois, à medida que vamos nos preparando, à medida de que o trabalho dele no nosso interior vai se aprofundando, então nós estaremos prontos para a aparição, eventualmente até física dele. E esta mesma pessoa pergunta se existe ou existirão falsos cristos. E como se faz para reconhecer um falso Cristo? Um falso Cristo, por mais que seja hábil, em algum detalhe ele se trairá. Não há dúvida que ele se trairá. Então é preciso estar muito atento e com o coração muito puro, e com o coração puro nós saberemos distinguir. Mas a propósito deste aparecimento físico, que ele diz que haverá, não? Mas não se sabe quando, Helena Herrich, como sabemos, um grande canal, não de contato com a hierarquia, diz que se Cristo reaparecesse hoje fisicamente, da morte ele escaparia, mas da prisão não escaparia. Então, é claro que nós não estamos preparados para recebê-lo fisicamente ainda, mas que ele prometeu que virá dessa forma. E uma pessoa está perguntando se nós podemos interromper a vida de um animal com uma doença terminal. Este assunto é bastante delicado e nós precisamos ter uma concentração muito especial para decidir nesses momentos. E o próprio animal vai dando sinais disso. O próprio animal vai dando sinais se ele ainda está adormecendo para sair do corpo, ou se ele já está saindo do corpo, não? Ou se ele já está quase fora do corpo. Então, se ele já está saindo do corpo e quase fora do corpo, e se ele não tem consciência de que vamos abreviar o seu sofrimento, você pode abreviar, mas com muito cuidado para não poupar as últimas experiências dele e para não fazê-lo perceber que você está de alguma maneira o expulsando, que você está de alguma maneira o afastando, porque isso seria muito triste para ele no final dos contatos com você. Então não é que não se possa abreviar. Você pode abreviar se ele já estiver numa inconsciência. Aí sim você pode aliviar o corpo dele. E uma pessoa diz que atualmente há muitas pessoas com problemas glandulares, principalmente nas tireoides. E que isto tem sido casos de operações cirúrgicas e que ela está muito na dúvida do que fazer. Se você está na dúvida, procure um médico espiritualizado, não? Porque ele só vai extrair a sua tireoide se não tiver outro recurso, não? Porque as glândulas estão todas equilibradas entre elas, as glândulas têm um funcionamento próprio, mas as glândulas dependem também do funcionamento de todas as outras. De forma a gente só extrai uma glândula quando não tem outra forma de lidar com o assunto. E esse assunto da tireoide, por exemplo, está ligado à nossa criatividade. Quando nós não correspondemos à nossa capacidade de ser criativo, isto é, se nós poderíamos ser mais criativos, mais positivos, e não somos,
Então, a tireoide vai ficando abalada. Então, os males da tireoide estão coligados à nossa falta de criatividade, ou à nossa falta de exercer a criatividade que poderíamos exercer. E uma pessoa está perguntando como é que ela faz percebendo tantos animais sendo sacrificados, não é? E ela gostaria muito de ter mais liberdade para fazer as suas viagens espirituais e tudo, mas que ela está se dedicando a animais que estão em dificuldade e que estão muito coligados a ela. Então, esse sacrifício que você faz de permanecer com os animais, em vez de fazer as coisas que você gostaria, mesmo sendo coisas espirituais, você oferece esse sacrifício ao universo. Ofereça esse sacrifício a Deus, porque o universo é pai de nós todos, dos animais também. E aí, se você se dirige ao universo e apresenta esta questão, o universo vai resolver isto. Ou você vai ser suprida sem deixar os animais para ir fazer os seus trabalhos espirituais, não é? Ou o seu trabalho com os animais se tornará o seu trabalho espiritual. E se você tiver consciência disso, você não vai mais ter esses problemas. Uma pessoa diz que há muito desperdício da água e ela sente que a humanidade teria que ter mais cuidado com isso. Sim. O que nós fazemos com a água é um desrespeito ao reino mineral, assim como desrespeitamos o reino vegetal, o reino animal e os nossos irmãos humanos também. E o desperdício de um produto de um reino, como o mineral, a água, que não pode se defender, não? Que não pode evitar que você a desperdice, isso nós pagaremos ficando limitados em coisas que necessitamos. Então, todo desperdício, todo descontrole, toda inconsciência no uso dos minerais, dos vegetais, o nosso comportamento superficial com o reino animal e com o reino humano, nós pagamos isto com carências. Então, vamos ficando carentes daquilo que estamos necessitando. Esse é o resultado. Até que despertemos e que sejamos todos fraternos, uns com os outros. Não só uns com os outros no reino humano, mas também no reino animal, uns com os outros no reino vegetal e uns com os outros no reino mineral. Porque esses reinos não são mortos. Dentro desses reinos há vidas, grandes vidas, e nós temos que ter uma relação com eles à altura do valor e do serviço que eles prestam ao planeta e prestam à humanidade. O reino vegetal, por exemplo, entre os 4 reinos, o reino vegetal é o que mais cumpriu até hoje a sua tarefa. Nós teríamos que aprender com o reino vegetal. E talvez um dos que menos cumpre as tarefas somos nós, o reino humano. Mas o reino vegetal é aquele que mais cumpre. O reino vegetal veio para alimentar o reino animal e alimentar o reino humano. O reino vegetal veio para purificar o ar, veio para muitas coisas também que nós desconhecemos. E nós cuidamos dos vegetais com muita indiferença. Não valorizamos o alimento vegetal o suficiente. Então, se nós não valorizamos
o vegetal como alimento para nós, ele não pode nos dar tudo o que poderia dar. Tanto assim, sabe-se, já sabem disto, não? Que o reino vegetal teria possibilidades de nos ajudar em muitas doenças que atualmente ainda não pode ajudar, porque nós não correspondemos a ele. Nós não temos não só gratidão, mas nós não temos sequer a consciência do que ele representa no planeta e representa para nós. E pela apresentação externa do reino vegetal, porque você vê, o reino vegetal conseguiu uma harmonia de cores. E quando você vê uma extensão coberta de árvores, coberta de vegetais, e você vê aquela extensão harmoniosa, toda verde, toda regular, você vê aquilo, e aquilo é uma aprendizagem para nós. Nós, como seres humanos, como humanidade, teríamos que ter também aquela unidade, ter também aquela harmonia, não só individualmente, mas todos juntos. Enfim, o reino mineral está nos ensinando, está nos mostrando isso visualmente. E nós estamos bem longe de compreender isso, não? Como vocês sabem. E uma pessoa está com a sua mãe com mal de Alzheimer. E ela parece que não tem retorno neste mal. Bem, se nós ficarmos neste plano material das coisas, isto não tem retorno. Mas se sabe que espiritualmente não há mal que não tenha cura. Então, cientificamente, para a ciência material e na nossa compreensão, dentro da nossa consciência humana, certas doenças não têm cura. Mas isso não é real. Toda doença tem cura. Nós é que precisamos saber como não precisar mais dela. Porque toda doença está nos ensinando alguma coisa. Está nos submetendo a um treinamento, as nossas células, os nossos corpos, não só o corpo físico, mas os nossos corpos sutis também, estão sendo purificados, estão sendo transformados por aquela doença. E à medida que nós compreendemos o que a doença está querendo fazer em nós, e se nós colaboramos e vamos fazendo aquela transformação voluntariamente, a doença poderá ir se afastando, poderá ir sendo transformada. Isto parece uma coisa teórica ou parece uma coisa irreal, mas isto não é irreal, não. Nós é que não sabemos nos comportar diante destas coisas. E uma pessoa está perguntando se o câncer é uma doença individual ou planetária. Sim, o câncer é uma doença individual e é também uma doença planetária. Há doenças planetárias, assim como o câncer. Uma doença se torna planetária quando a humanidade, por muitas épocas, por muitos ciclos, fez com que aquela doença se implantasse. Então, quando são uma grande parte da humanidade que faz coisas que produzam o câncer se torna uma ameaça planetária ou uma doença planetária. A causa do câncer não é de todo conhecida, mas nós sabemos que o câncer tem a ver com a violência. Então, quando nós contraímos um câncer ou quando um câncer começa a aparecer, é porque o nosso grau de violência passou dos limites. Nem sempre nós podemos reconhecer isto na mesma encarnação, porque não sabemos o que fizemos de violento nas nossas encarnações anteriores.
quando o câncer não apareceu. Então o câncer pode aparecer a uma certa altura, até quando nós não somos tão violentos, mas aquilo estava guardado, aquilo estava dentro de nós, pronto para aparecer. O câncer é sempre produto de violência. Agora, consciente ou inconscientemente, nós somos mais ou menos violentos, não? E isto a uma certa altura é equilibrado ou isto é purificado no nosso ser, eventualmente através de um câncer. E uma pessoa está perguntando o que é viver num deserto. Cada um de nós, a uma certa altura, fará a experiência do deserto, de viver no deserto. No decorrer da nossa evolução, a um certo ponto, nós nos encontramos num deserto. E no deserto, nesse estado de consciência, muitos sentem que o mundo não os supre. E ele ainda não sabe procurar um outro alimento. Não é que o deserto seja uma coisa fatal. No estado de deserto, nós não somos supridos. Mas se nós já tivermos aprendido a buscar um outro alimento, buscar o alimento espiritual num certo grau, o estado de deserto se torna indiferente. Então, no deserto, nós teríamos que estar muito mais coligados com as nossas dimensões espirituais, no estado de deserto, não em que muitas pessoas se encontram. No estado de deserto, nesse estado de espírito no qual nós nos encontramos, aí os nossos sentidos vão se apaziguando e nós vamos nos preparando para irmos além dos sentidos. Então, esta passagem pelo deserto, esta passagem por este estado, em princípio incômodo, isto vai dar um apaziguamento dos nossos sentidos, não? E quanto mais se torna intensa esta solidão, mais nós temos a possibilidade de ir apaziguando os nossos sentidos, e quanto mais solidão nós sentimos, mais simples é a ligação nossa com os níveis superiores. Porque as distrações nas quais nós vivemos, a superficialidade na qual nós vivemos, sem ir ao fundo das coisas, isso não permite que a gente faça uma ligação com os nossos níveis superiores, que nós façamos uma ligação com a nossa alma. E não permitimos que a nossa alma faça uma ligação com o espírito. Então, quando nós começamos a entrar no deserto, isto tudo vai se tornando possível. Mas aí nós teríamos que amar este estado de solidão. Teríamos que amar este estado de deserto. Teríamos que amar esta manifestação na nossa vida evolutiva. E esse estado de deserto, apesar de parecer eterno, quando ele está instalado, com isto nós vamos também treinando a estar na eternidade. Enfim, o estado de deserto é uma graça para quem sabe reconhecer isto e para quem aceita isto. E quanto mais isto é aceito, quanto mais isto é compreendido, mais curto ele se apresenta. E uma pessoa pergunta: como faço para compreender profundamente as mensagens diárias? Você vai compreendendo as mensagens diárias cada vez mais profundamente à medida que as vive. Então, aquilo que você compreende, você precisa viver. Aquilo que você compreende, precisa pôr em prática.
E aí aquilo que você ainda não compreende ou nem percebe começa a emergir das mensagens. As mensagens são um curso secundário e às vezes superior. As mensagens que nós estamos recebendo de Maria e de Samana, essas mensagens não são um curso primário. Essas mensagens são um curso secundário para superior. E vão nos parecendo mais profundas à medida que nós as praticamos. E uma pessoa gostaria muito de saber o que é Maria, o que ela representa. Porque ela leu muitos livros teosóficos, leu muitos livros orientais, então ela tem uma série de conceitos a respeito do assunto. Pelo que nós estamos compreendendo, Maria, que se apresenta como Mãe Universal, isto é o aspecto feminino do todo. Isto é, Maria não é algo abaixo da síntese do todo. Maria é parte do todo. Esta consciência é parte do todo. É como se o todo tivesse também um aspecto feminino, que é tão importante quanto os outros aspectos do todo. Maria, na nossa compreensão, é o aspecto feminino do todo. De forma que não há uma coisa acima de Maria, porque ela é o todo, mas ela é o seu aspecto feminino. E ela nos ajuda a chegar no todo, a nos estarmos aproximando cada vez mais dessa síntese através dessa sua forma materna de nos tratar. Mas é o aspecto feminino do todo, não? E assim era para os orientais, assim era para todos aqueles que a conheceram. E uma pessoa sonhou que estava folheando o nosso livro A Quinta Raça. Quinta Raça, vocês sabem que é um livro escrito há muito tempo e que fala também a respeito deste período de resgate e da transição da Terra. Então ela sonhou que estava folheando o livro A Quinta Raça e que a uma certa altura começavam a aparecer páginas em branco e depois voltavam a aparecer páginas escritas. E ela continuava e surgia outra página em branco. E o que seriam essas páginas em branco? Então, a Quinta Raça nos deu um quadro a respeito da transição da Terra. E claro que não é um quadro completo, porque nós não vamos ter o quadro completo de uma situação em lugar algum, em livro algum. Cada livro, cada manifestação vai dar um trecho do quadro. Então, a Quinta Raça dá trechos do quadro. E as páginas em branco que você viu lá, talvez possam ser preenchidas com o que estamos recebendo agora. Então, na sua consciência, você vai recebendo o que hoje está sendo ofertado, e quando você ler de novo a Quinta Raça, você não vai mais encontrar essas páginas em branco. Uma pessoa diz que a sua intenção é orar se doando. A sua intenção é orar sem pedir nada. A sua intenção é orar em glória a Deus, mas que ela não consegue porque há seres que ela ama muito e que têm muitas necessidades e ela não está conseguindo orar gratuitamente, orar por orar. Ela não consegue orar sem nada pedir, sem pensar no que ela necessita ou no que outros necessitam. Mas ela tem essa intenção. Então, a consciência divina, aquilo a quem você está orando, aquela consciência lê no seu coração.
Então, se você quer fazer uma oração perfeita, se você quer fazer uma oração neutra, se você quer fazer uma oração pura e não consegue, o divino vai ver o que você quer e é a sua intenção que ele vai receber. Não é aquilo que você não consegue fazer. O divino não está vendo que você não consegue externamente orar direito. O divino vai ver a sua intenção. E se na sua intenção você quer orar de forma pura, é isso que está chegando a ele. E a pessoa quer saber se é possível fazer a carreira universitária e ao mesmo tempo buscar o eu superior. E ela está muito em conflito com isso, porque na carreira universitária ela está encontrando coisas que não estão de acordo com a sua consciência. Bem, você intensifique a sua busca pelo seu interior, você intensifique a sua busca pela sua essência ou pela sua alma, que fazendo essa busca fica claro o que você deve fazer com a sua carreira universitária. Não coloque as duas coisas em conflito, não. Você faça a sua busca e o que você deve fazer vai ficar claro. Como tratar nestes tempos os animais, principalmente cães e gatos, quando sentimos que eles estão se individualizando? Devemos orar junto com eles? Bem, eu conheci pessoas que tinham em casa cães e gatos. E essas pessoas observaram que à medida que ela se firmava na oração, que os cães e os gatos ou iam se aproximando dela e ficavam em volta, ou ali onde eles estavam, eles ficavam muito tranquilos. Ela observou isto. Então, convidá-los para oração, não sei se é o caso, porque eu não sei se é assim que eles entendem. Eles têm uma outra forma de percepção. Então, quando você está orando, e está orando de uma forma desapegada, eles são atraídos pelo que você está emanando. Eventualmente eles não têm a ideia de que você está orando e que eles querem orar. Eles não têm isso. Eles vão sendo atraídos por aquilo que você está irradiando. E eles vão se sentir muito bem na sua aura. Então você não precisa convidá-los a orar. Você se põe a orar e os deixe livres. E eles vão começar a participar da sua aura. E a sua aura orante vai fazer um trabalho na aura deles, porque eles também têm aura. Mas não é através da compreensão, e nem através do intelecto, e nem através da mente, porque eles ainda não têm isso totalmente formado. Eles vão ser atraídos por aquilo que você está emanando. E o que você emanar, você vai contribuir na evolução deles. Em uma partilha, se fala de evitar o quietismo. E a pessoa não sabe o que significa isto. O que nós chamamos de quietismo é um falso silêncio. Então, se uma pessoa está no quietismo, ela pode estar quieta fisicamente, mas não está em silêncio. Não está em silêncio. E o quietismo é algo que um pouco anestesiante. A pessoa fica muito calma, muito tranquila, é como se ela estivesse quase anestesiada. Ela está dentro do quietismo. E isto na vida de oração não é muito recomendável. Na vida de oração, nós não estamos buscando o quietismo, isto é, não estamos buscando esta forma de estar quieta,
de estar quieta a ponto de estarmos um pouco indiferentes. Na vida de oração, nós estamos buscando o silêncio interior. O silêncio interior não é o quietismo. O silêncio interior é dentro do nosso ser. O quietismo é uma coisa na mente. É uma mente que quer ficar quieta, é uma mente que se hipnotiza e que pensa que está quieta, e você está ali muito quieta, numa posição muito harmoniosa, até com as pernas cruzadas, com as mãos postas, você está no quietismo, porque não está realmente no silêncio. O quietismo é um falso silêncio. Quando nós estamos nos disciplinando, como estamos procurando ficar disciplinados na oração, podemos sim passar por um período de quietismo, um período de falso silêncio. Mas você está ali quieta, bem quieta, aparentemente quieta, mas dentro de vocês estão acontecendo muitas coisas. Observar essas coisas nos amadurece. Observar isso nos amadurece. Então, se você se concentra para orar, você vai aprendendo, não? A ficar primeiro concentrada, e concentrada você vai entrando na oração, e depois é a oração que vai levando você ao estado no qual você quer chegar. Você orando não vai chegar onde quer chegar, porque você não dá ordens a essas energias. Você vai se dedicando à oração, você vai se entregando à oração. Você vai orando cada vez mais, muito mais sinceramente. Mas aí você está fazendo um movimento. E se esse movimento é sincero, se você está orando para se tornar melhor, se você está orando para servir melhor, se você está orando para Deus, não para você, então aí você vai ficando realmente em silêncio. E isso é completamente diferente de ficar quieta. Ficar quieta é o quietismo. E aqui uma pessoa nos remeteu alguns mandamentos que ela colheu nas mensagens de Cristo. E ela diz que existem as leis do céu e da terra, e que nós teríamos que saber distinguir as leis da terra das leis do céu. E que existem as leis do propósito divino, e existem as leis dos nossos propósitos. Por mais bem intencionados que sejam os nossos propósitos, saibamos que existe o propósito divino. Então você está entre o propósito divino e os seus propósitos. Não confunda as duas coisas. Depois existem leis celestiais e existem as leis destas terras. Eu não sei se nós podemos ir percebendo leis celestiais antes de cumprir as leis desta terra. Então parece que as leis desta terra não têm importância, porque eu estou visando as leis celestiais. Sim, depois das leis desta terra, vêm outras leis superiores, até as leis celestiais. Mas você não consegue chegar nas leis celestiais enquanto não viver as leis desta terra suficientemente entregues ao espírito da lei. Quando se diz viver uma lei da terra, nós estamos buscando o espírito daquela lei. Buscando o espírito daquela lei, você vai encontrando o caminho para as leis maiores, para as leis celestiais. E depois ela viu que existe uma lei maior de Deus. Sim. Leis celestiais, parece que é a última, mas leis celestiais são leis. A lei maior de Deus está acima.
a lei maior de Deus, claro, que está incluindo todas as leis celestiais e mais aquilo que é o único, a lei do único. E volta a questão da lei divina. Existe uma nuance diferente entre divino, celestial, isso é uma questão de nuance, é uma questão de passos que nós temos que dar. É uma questão de ir desenvolvendo certos pontos para irmos reconhecendo outros da mesma coisa. Então, no único está aquilo que é celestial, está aquilo que é divino, está aquilo que é... No único está também aquilo que é humano, mas não humano como aqui. No único está aquilo que é a ideia para o humano aqui. Então aqui existe uma série de coisas imperfeitas, aqui existe uma série de coisas que estão no meio do caminho para se realizarem. Nada poderia existir aqui, na Terra ou em qualquer outro mundo, nada poderia existir aqui se não estiver na ideia do único. Então tudo que existe aqui existe na ideia do único. Mas quando esta ideia vai se manifestando, vai descendo de nível em nível, aparecem como as coisas aparecem aqui. Então é por isso que nós sabemos que nós estamos numa condição no planeta Terra, nós estamos num nível evolutivo no planeta Terra, que é para ser transcendido. Então aqui nós estamos num estado de consciência, aqui estamos numa situação, aqui estamos numa situação, numa atitude que é sempre para ser transcendida. Nenhum ser que está na Terra deve estar satisfeito. Os seres que estão na Terra devem estar gratos por estar aqui, porque isto é um tipo de escola que existe no cosmos. É um tipo de escola. Mas isso é uma escola na qual nós não precisaríamos ficar muito tempo. Aqui, quanto mais rapidamente nós compreendemos que isto é uma escola e que há sempre outros degraus além, tanto melhor. Então aqui nós temos as leis terrestres, temos as leis materiais, temos as leis mentais, temos as leis morais, não é? Temos as leis religiosas, temos todas essas leis aqui disponíveis. E à medida que nós vamos discernindo e aplicando estas leis, então nós vamos chegando a leis maiores. E aí conhecemos leis divinas, leis celestiais, leis cósmicas. E a lei. Estamos um pouco longe disto, mas se estamos tentando nos aproximar, tentando chegar lá, é um bom sinal. É um bom sinal. Porque algo deve nos responder. Algo deve nos responder e nos ajudar muito a fazer toda essa escalada. E a pessoa termina dizendo, não, que o poder do todo, não é? O poder do todo me dê uma graça. Isto é muito real, muito real. E esta graça que o todo pode nos dar é algo que nós podemos compreender até certo ponto. Não? Graça é algo que podemos receber e que ela chegando e nós recebendo, ela resolve qualquer coisa. De forma que isto é muito misterioso, a graça em si é muito misteriosa, mas a graça nós temos que nos abrir a ela, nos abrir a ela. E só com o fato de nos abrirmos à graça, algo começa a acontecer. E à medida que a graça vai descendo, à medida que a graça vai nos permeando, tudo aquilo que deve ser resolvido vai sendo resolvido. Mas nós precisaríamos ter a habilidade, no princípio, e depois termos a humildade de não querermos resolver as coisas.
Nós teremos que ter a humildade de pedir que as coisas sejam resolvidas. E aí vamos sentindo a presença da graça. É disso que se trata. Começar a sentir a presença da graça. Porque daí por diante as coisas vão fluindo como estão na mente de Deus. Obrigado.